Olá, nono ano. Estamos aqui para a terceira semana da correção do PET 5. E essa semana nós continuaremos com a disciplina, trabalhando com vocês a função quadrática. Então aqui, dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. Então essa daqui, x ao quadrado menos 4x mais 4, é a função que nós vamos trabalhar. Letra A. Quais os coeficientes A, B e C da lei de formação? O A é o que acompanha o x ao quadrado, B é o que acompanha o x e C é o que está sozinho. Então aqui ficou fácil. Colocando os valores A. Então A é igual a 1, que acompanha o x ao quadrado. B menos 4 é o que acompanha o x e C igual a 4. Lembrando, o sinal que ele tiver, ele acompanha aqui na hora de colocar os coeficientes. Já na letra B está assim. Quais as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo de x? Eu já falei com vocês nas outras aulas. Essa questão aqui está pedindo a coordenada no eixo x. Então, peraí. Eixo x seria a raiz, tá? Só que aqui embaixo já está pedindo quais as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico da função e o eixo de x. Então, aqui está pedindo x e aqui está pedindo x. Então, um deles é y, A questão errou. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Essa de baixo está falando do delta. O delta a gente conta as raízes. Então, a resposta é o eixo de x. Então, esse de cima aqui seria eixo de y. Então, vou cortar esse x aqui. Então, eu mudei aqui, Fiz uma rasura e coloquei eixo de y. Então, vamos lá. Quando ele corta no eixo de y, nas aulas anteriores, eu já falei, basta olhar o valor do c. Bom, então, o valor do C aqui é 4. Então, qual que são as coordenadas? Então, as coordenadas, eu tenho que ter um valor para x e um valor para y. Então, um valor para x, vírgula, e um valor para y. Então, nesse caso, ele vai cortar o y no 4. Porém, o nosso x vai ter que ser onde? No 0, porque é onde a reta y fica. Quer ver? Nós temos um exemplo aqui, Aqui é a reta y. Então, para cortar o 4 aqui, eu teria que ter um x0. Então, x0 e y4. Então, pronto. Então, aqui os nossos valores seriam 0 do x e 4 do y. Pronto. Essas seriam as coordenadas que ele corta o eixo y. Tá? A próxima letra aqui, a letra C, está pedindo para descobrir o valor do discriminante delta. Valor de delta, nós sabemos, ao trabalhar as aulas anteriores também, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou montar a fórmula e substituir os valores de a, b e c. Então, montei aqui a fórmula, delta b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir agora. No lugar do b, vou deixar um parêntese. No lugar do a, vou deixar um parêntese. No lugar do c, vou deixar um parêntese. E vamos substituir. Então, o b vale menos 4. Então, menos 4. O a vale 1 e o c vale 4. Agora vamos para os cálculos. Então, fazendo os cálculos, menos 4 ao quadrado dá 16, esse menos com mais dá menos, e com mais dá menos. Então, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Pronto, encontrei o delta igual a 0. De posse do valor de delta, já posso preencher. Como delta é igual, Vamos escrever a palavra igual, 0, menor e nem é maior, delta é igual a 0. No exercício tem um Q aqui, mas não me preocupa com ele não. Então, como delta é igual a 0, vou colocar um A aqui e riscar esse Q. Então, é igual a 0. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Raiz da função, quando delta é maior do que 0, nós teríamos duas, Porque nós vamos usar com valor positivo e valor negativo. Quando delta é menor do que 0, nós não teremos nenhuma raiz, Porque a gente não vai ter como calcular uma raiz de número negativo. Então, quando ele é igual a 0, nós vamos ter apenas uma resposta, que nós vamos usar apenas a raiz de 0. Então, nós vamos ter apenas uma única solução. Ou, posso falar que eu tenho duas diferentes, ou uma solução, ou duas soluções iguais, na verdade. Então, nós teremos duas diferentes quando nós temos delta maior que 0. Nós temos uma solução ou duas iguais, nós vamos ter
x', x', todos dois vamos calcular com raiz de zero, ou, né, teremos nenhuma quando delta for menor do que zero. Então, nesse caso, delta é igual a zero, teremos, então, uma solução apenas, ou duas iguais. Então, vou colocar isso como resposta. Então, uma solução ou duas, né? Então, eu vou fazer o que agora? Vou fazer a fórmula do x. Tá? A fórmula do x, eu vou deixar ela aqui embaixo, ó, junto com essa parte aqui, eu vou resolver ela. A fórmula do x é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vou montar ela aqui. Então, montei aqui a fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos substituir os valores aqui. Quem que é b? Ó, aqui o b, ó. B está aqui, menos 4. Então, no lugar de b aqui, eu vou colocar um parêntese, tá? Eu vou colocar D no lugar dele, menos 4, ó. Menos 4. Quanto que é delta? Delta que eu descobri vale 0. Então, aqui dentro eu vou colocar 0. Dividido por 2, vou colocar um parêntese e colocar o valor do A. Ó. Quem que é esse A? O A aqui vale 1. Aqui vale 1. Agora, presta atenção. Se eu fizer um x', eu vou ter isso. Se eu fizer x duas linhas, eu vou ter a mesma coisa. Porque mais ou menos raiz de 0 é um único valor. Então, eu vou ter o mesmo valor para cada um dos dois. Então, agora eu já vou calcular isso aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu vou ter mais 4. Vou ter apenas 4. Tá? Mais ou menos raiz de 0 mais 0 e menos 0 é a mesma coisa. Então, eu vou chamar aqui apenas de 4. 2 vezes 1, se eu realizar essa multiplicação, vai dar apenas 2. Beleza. Então, x é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, eu já posso fazer essa conta automática. Dá o quê? Dá 2. Então, pronto. Quais são as raízes ou a raiz? Então, a raiz, naquele caso ali, vai ser apenas o valor 2. Tranquilo? Vou colocar ela lá. Aí eu coloquei. Quem são os zeros ou raiz? Então, uma ou duas iguais, e a raiz é o número 2, que eu tinha resolvido aqui embaixo. Vamos agora para o próximo. Agora está assim. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Opa, eu já sei. Ele corta o eixo x no ponto 2. Tá? Mas para ele cortar no ponto 2, o meu y, aqui, ó, ele corta aqui no ponto 2, ele vai passar aqui no 2, ó. O meu y vai ser o quê? Ó? X é 2, o y vai ser quem? Vai ser 0. Então, para cortar aqui tem que ser 0. Então, o ponto vai ser 2 do x e 0 do y. Então, está respondido, né? 2 do x e 0 do y. É onde ele corta o eixo das abscissas, chamado eixo das abscissas, que seria a reta x. Próxima pergunta está assim. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, que é o gráfico desta função? Coordenada do vértice, nós podemos usar a fórmula, né? Tem a fórmula do vértice. Eu vou montar essa fórmula aqui embaixo, ó. Então, é essa aqui a fórmula dos dados, né? Que chega das coordenadas do vértice. As coordenadas são dadas pelo x, que é esse valor, e y, que vai ser esse valor. Tá bom? Então, vamos lá. Menos b, no lugar do b aqui, eu vou colocar quem? Quem que é o b? Vamos voltar lá, aqui ó, b, menos 4. Então, eu tenho um menos de fora. Então, eu vou colocar um parêntese, que eu tenho que ter um menos de dentro. E no lugar do b eu coloco o menos 4. Dividido por 2a. Quem que é o a? Eu vou colocar um parêntese, outro parêntese. Vou substituir o a. O a é 1. Então, no lugar do a aqui eu vou colocar o número 1. Agora, menos delta. Quem que é o delta? Delta é 0. Então, vamos colocar o 0 de uma vez. Apagar o delta, coloco o 0. Só que mais 0 e menos 0 não dá diferença nenhuma, né? Então, vou colocar apenas 0. O A vale 1, ó. Então, no lugar do A, eu coloco 1. Aqui, ó. No lugar do A, eu coloco o número 1. Fecho parênteses. Tiro. Pronto. No lugar do A, eu coloquei 1. Menos com menos aqui dá mais. Então, aqui vai dar mais 4, ó. Vai dar 4 positivo. 2 vezes 1 vai dar 2. 2. E aqui, 4 vezes 1 vai dar 4. 4. 4 dividido por 2 vira o quê? Vira 2. Então, vou colocar 2. E 0 dividido por 4 é quem? É 0. Pronto. Já descobri quem que são as coordenadas dos meus vértices. É 2 e 0. Então, nesse ponto que ele corta o x, também é o vértice da minha parábola. Tá bom? Então, vamos colocar esse valor aqui.
as coordenadas do vértice dessa função é... Então, respondi então as coordenadas do vértice dessa função. Presta atenção, gente. Eu fiz a fórmulazinha aqui, substituí para encontrar. Ficou com dúvida? Assista o vídeo, volta lá, copia essa fórmulazinha, cada passo que eu fiz, tá bom? E na hora de entregar, eu quero essas continhas. Você vai fazer essa continha para entregar aí. Eu apaguei para quê? Para você voltar e rever. Porque é importante aprender aquilo ali. Se eu deixar ela aqui, você só vai dar uma olhada e não guarda, tá bom? Então, vamos lá, próxima. Deixei a continha aqui, tá? Não vou fazer maldade, não. Vamos lá, letra G. Como A é, o A é o que aqui? Ele é maior, menor ou igual a zero? Vamos lá no A. O A ele aqui é 1, então ele é maior do que zero. A concavidade da parábola desse gráfico, dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Então vamos lá. Concavidade, a perninha, né? Vamos dizer assim. Eu falei, quanto A é maior que zero, a perninha é aberta para cima. Então, a concavidade é aberta para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo. Como o vértice vai ficar embaixo, né? Ele é o ponto de mínimo, que ele é voltado para cima. Então, eu já posso colocar aqui, ó, o ponto de mínimo. Prontinho. Depois disso tudo aqui, nós vamos agora para a parte de fazer o nosso gráfico, né? Para fazer o nosso gráfico, nós temos que utilizar a tabela, essa tabelinha aqui, preencher toda a tabela, encontrar os pares ordenados para a gente marcar aqui no nosso plano cartesiano. Então, vamos para isso. Eu já montei aqui a fórmula, deixando os espaços para substituir o valor de x, e já coloquei aqui como se fosse o y. Eu não sei como é o f de x, o valor total da resposta dessa expressão toda aqui, dessa conta toda, não é o valor do y, então no lugar de f de y eu já coloquei, de f de x eu já coloquei y, tá? A gente substitui no x o valor, mas o f dele, a resposta dele, é o valor de y. Então, vamos fazer isso aqui. Quando for zero, ó, 0 e 0. Y elevado ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 0 é 0. Então, sobrou 4. Eu já sei que aqui eu vou ter o valor 4. O meu f de 0, então, é igual a 4. Quando aqui for 1, vou colocar o valor de 1 aqui, e o valor de 1 no lugar do x. Vamos lá. A conta 1 ao quadrado é 1. Vou colocar até o igual aqui, para a gente não perder a conta. Ó. 1 ao quadrado é 1. Menos com mais é menos. Então, vai dar menos 4. Mais 4. Então, vai dar quanto isso aqui? Ó, menos 4 mais 4 corta. Então, deu com resposta 1. Já descobri que aqui vale, quando for f de x, f de 1. Vai dar 1, e aqui o f de 1 é igual a 1. Aqui eu vou colocar o valor 2, que eu estou querendo descobrir o f de 2. Valor 2. Então, agora vamos para a conta. Ó, igual 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. E mais 4. Põe igual. Ó, 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 e mais 4 dá 0. Então, aqui eu tenho uma resposta 2 e 0. Então, aqui vai ser 2 e 0. Quando eu substituo o 3, vamos colocar o 3 aqui. Coloco o 3 aqui. Tá vendo, gente? É algo bem simples. Basta eu ir fazendo a substituição. Ó, vamos lá. Aqui vai ser igual a quem? Aqui vai ser igual a 3 ao quadrado dá 9. Menos o 4 com mais o 3 dá menos. 4 vezes 3 dá 12. E mais 4. Que é igual a. Se eu tenho 9 e devo 12, eu vou dever 3. Se eu devo 3 e tenho 4 reais, eu vou pagar, ainda vou ficar sobrando para mim 1. Pronto. Já descobri também mais um aqui. Ó. Eu venho aqui agora, coloco 3 e 1. E o meu f de 3 aqui vai dar 1. Agora, quando for 4, ó, vou colocar 4 aqui. Vou botar o 4 aqui dentro. É igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, 16, e mais 4. 16 menos 16 dá 0, então aqui vai ser igual a 4, sobrou 4. Então pronto, quanto f de 4 vai dar 4. E aqui também vai dar
4. Isso é uma correção que está saindo fora da linha aqui. Então, pronto. Nós já temos aqui os valores para eu montar o meu gráfico aqui embaixo. Ó. Então, está aqui. Vamos montar esse gráfico aqui. 0 e 4. Depois 1 e 1. Depois 2 e 0. Depois 3 e 1 e 4 e 4. Então, vamos lá. Primeiro, 0 e 4. Vou marcar todos esses pontos aqui. Ó. 0 e 4. Marquei 0 do x, 4 do y. Agora, vou marcar o ponto 1 e 1. Marquei aqui o ponto, ó, 1 do x, 1 do y. Agora, vou marcar o ponto 2 e 0. 2 do x, 0 do y. Marquei, então, o ponto 2 e 0. Agora, o ponto 3 do x, 1 do y. Marquei o ponto, então, 3 do x, 1 do y. Outro ponto, 4 do x e 4 do y. Então, marquei os pontos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ligar todos esses pontos aqui. Vou fazer uma curva, né? Uma parábola ligando todos esses pontos. Então, vou fazer ligando os pontos, ó. Liga nesse, liga nesse, liga nesse e liga nesse. Pronto. Já tem aqui o meu gráfico montado. Tá bom? Esse é o gráfico da minha função f de x, x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Essa questão 2, nós temos o desenho de uma taça, e repare que essa taça tem nesse ponto aqui, ó, nessas beiradinhas dela, um formato de uma parabólica, né? Parabolar, né? Não, parábola. Beleza. Então, aqui embaixo nós temos um V, que é o vértice, que está em cima do eixo x. Nós temos o C, que é o ponto que está cortando o meu y. Lembrando, o ponto C é o valor que ele corta o y, né? Toda vez a gente já fala isso. Então, só que eu não sei que valor é esse. Só que nós temos alguns dados aqui na questão. Vamos lá. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V, que é o vértice, tá? Da figura, representa o vértice da parábola, localizada sobre o eixo x. Eu já sei que o delta aqui é 0, porque ele só vai cortar o x em um único ponto. E também só vai ter um ponto só como raiz. Então, pronto. O meu delta é 0. Então, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é. Então, já encontrei a minha conta. Ó. f de x é igual a 3 meio menos... Opa, tá um pouco estranha essa palavra aqui. Aqui é 3 meio de x. Ah, não. Aqui parece que está cortado. Tá vendo? Menos não. Aqui é uma coisa só. 3 meio de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Então, c é aqui, ó, justamente onde ele corta o eixo y. Qual a altura do líquido ou o maior valor de c? Então, estou pedindo para a gente descobrir o valor de c aqui. Então, aqui está fácil. Eu sei que o meu delta é 0, então eu vou jogar no delta. Delta eu uso o a, o b e o c. Eu jogo no delta. Eu sei que o meu delta é 0, então eu descubro um valor que vai faltar só, que é o c. Então, vou fazer isso. Vou montar a fórmula do delta aqui. Então, aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu já tenho os valores de a. Então, vou colocar aqui na frente. A é igual a quem? A é igual a 3 meios. O b é igual a menos 6. E o c é o que eu preciso descobrir. Vou botar aqui ali, então, uma interrogação. Então, eu já coloquei a fórmula aqui embaixo e vou substituir os valores de B, de A e de C. Só que eu já sei quanto que o meu delta tem que dar, né? Como a minha conta vai ter apenas uma raiz, que é essa raiz aqui, que é um lugar só que ele vai cortar o x, eu já sei que o meu delta vale 0. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar 0 aqui, ó. 0 é igual a isso. O que é meu B? O meu B que eu tenho é menos 6. Então, menos 6. O que é meu A? O meu A vale 3 meios. Eu não precisa de colocar fração aqui, eu vou colocar 1,5, que 3 meios equivale a 1,5. E quanto que vale o meu C? O meu C vai ser o quê? Meu C é que eu preciso descobrir. Então, eu vou apagar aqui e vou deixar o valor C. Mesmo. Vou colocar ele maiúsculo para ficar mais fácil de descobrir. Pronto. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Primeiro eu fiz o cálculo. Ó.
menos 36, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1,5 dá 6, então menos 6c. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu 6c, vou passar aqui para antes da igualdade. Então, 6c está do lado de lá, negativo. Passa para antes da igualdade, ele fica positivo, então. Então, 6c é igual, o 36 já está do lado de lá. Então, continua 36 positivo. Agora eu vou ter 6c igual a 36, não é? Então, em vez de deixar esse 6c, vou deixar apenas o c. E coloco igual. Aí, o 36 já está do lado de lá, não está? Ele continua. O 6 que passa para lá, está aqui positivo, passa para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 36 já está lá. O 6 fica no denominador. Agora, eu já posso vir na frente aqui e colocar a resposta. C, que é o valor que eu quero descobrir, é igual a... Quanto que deu 36 dividido por 6? Vai dar 6. Então, pronto, eu descobri o valor do C, que é o que está pedindo a minha questão. Olha lá, qual a altura do líquido ou o valor de C. Então, a altura do líquido até onde que ele chega? Ele chega justamente aqui, ó, justamente no C. Então, pronto, a altura do líquido é 6. Aqui nós temos em que? Centímetros. Então, a altura do líquido, posso colocar a resposta, a altura do líquido é de 6 centímetros. Então, aqui eu posso até escrever a palavra resposta, né? Então, tá aí respondido a questão 2, tá bom? Vamos agora para a próxima aqui. Questão 3, então. Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo a lei de formação de funções polinomiais do primeiro grau, do segundo grau e função constante. Então, beleza. Quando a função for do primeiro grau, nós teremos uma reta, subindo ou descendo. Quando ela for do segundo grau, nós teremos uma parábola. Olha o exemplo aqui, ó. Uma curva, né? Virada para cima ou virada para baixo. Tá. E quando ela for constante? Quando ela for constante, é uma do primeiro, nem é do primeiro grau, né? Que não precisa nem do valor de x. Então, é quando ela é apenas um número. A função é apenas um número. Então, aquele sempre terá o mesmo número. Sempre. Então, igual exemplo aqui, ó. Ela é uma reta paralela ao eixo de x, ó. 3, se eu jogar lá no substituir, eu vou encontrar o próprio valor de 2. 4, se eu substituir, eu vou encontrar o próprio valor de 2. 5, se eu substituir, por quê? Porque não tem como eu substituir. Porque não tem letra para substituir. Entendeu? Então, pronto. O f dela, eu já posso até definir, ó. F de x aqui é igual a quem? É igual a 2. Sempre, qualquer valor que eu substituir, eu vou encontrar o valor 2. Então, essa daqui é constante. Essa daqui é uma reta, então é do primeiro grau. Ela está descendo, então uma reta descendo. Então, é uma função que é estritamente decrescente. Outra reta também está descendo, também é estritamente decrescente. Outra reta está subindo, ela é estritamente crescente. Essa aqui é constante. Uma reta, também do primeiro grau, está subindo. Ela é estritamente crescente. E aqui nós temos uma equação do segundo grau. Nós temos uma equação quadrática. Porque nós temos uma parábola. Já sei que ela é virada para cima. A concavidade, as pernas viradas para cima. Então, eu sei que o meu A eu já sei. O meu A vale um valor maior do que zero. Então, o A é maior que zero. Já sei também que o meu delta é um delta positivo, porque eu tenho dois valores de raízes, e sei que meu delta é positivo. Então, pronto, já tenho aqui a informação de quais dessas aqui é primeiro, segundo grau ou constante. Vamos agora para a pergunta. Quais são os zeros ou raiz da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida e definida na função f? Então, essa daqui, ó, do segundo grau. Quais são as raízes? Já sei, ó. Quem sabe quais são as raízes? Então, vai ser x, ó, x menos 4 e y0. O outro, x menos 2 e y0. Então, vamos colocar menos 2 e 0 e menos 4 e 0. Então, está respondido aqui as minhas raízes, ó. Menos 2 e 0 e menos 4 e 0. Né? A ordem não faz diferença nenhuma. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida? Então, está na parábola do segundo grau. Olha o vértice aqui embaixo. Ó. O x
é menos 3 e o y é menos 2. Então, pronto. Menos 3 e menos 2. Então, respondido aqui. Olha o vértice aqui, ó. Menos 3 do x e menos 2 do y. Próxima pergunta. Para menos 2 menor que x menor que 0, então entre menos 2 e 0. Então, aqui, ó. Entre menos 2 está aqui e 0. De lei de formação da função, ela é do primeiro grau, como nós falamos. Ou é do segundo grau. Então, nós já falamos que ela é de quê? Do primeiro grau. Não precisa nem de ser constante, né? Então, nós vamos colocar que ela é do primeiro grau. É do primeiro grau. Nesse intervalo, a função é crescente ou é decrescente? Então, vamos lá. Nesse intervalo, daqui até aqui, o que eu falei? Ela é estritamente decrescente, porque está descendo. Então, basta eu colocar isso como resposta. Então, ela é estritamente decrescente. Coloquei como resposta. Para o intervalo de 1 até 3. Então, vamos lá. De 1 até 3. Ó, o que está acontecendo? Do 1 até o 3. Ela está subindo, está crescendo. Ela é também do primeiro grau. Então, vamos lá. A lei de formação da definição de função ela é uma função polinomial do primeiro grau ou do segundo grau ou constante. Então, ela é do primeiro grau. Então, vamos colocar como resposta. Então, coloquei. Continuando, nesse intervalo, a função f é crescente ou é decrescente. Então, aqui, ó, do 1 até o 3, ela é crescente. Então, pronto. A gente ainda fala, né? Ela é estritamente crescente, estritamente decrescente, tá? Então, nesse caso, ela é crescente, porque está subindo, ó, do 1 até o 3, está subindo. Para quais valores de x a função é constante? Então, vamos lá. Quais valores de x? Ela é constante desse ponto até esse, ó. Então, quando eu substituo o x igual a 3, ele é constante. Quando eu substituo o x igual a 4, ele é constante. E quando eu substituir o x igual a 5, ela é constante. Então, para quais valores? 3, 4 e 5. Então, como é só os valores, né? 3, 4 e 5, nós temos que colocar o intervalo. Ó, para quais valores de x? Então, quando tiver 3,1, ele também vai ser 2. Quando tiver 3,2, também 2. Então, nós vamos colocar um intervalo. Então, nós vamos fazer o que está feito aqui, tá vendo? Do 3 até o 5. O 3 entra, então eu coloco igual. O 5 também entra, então eu também coloco igual para ele. Então eu coloco aqui, ó, do 3, não é? 3. Ele tem que ser menor do que o valor que nós temos, né? Só que ele tem que ser menor e igual. Esse 3 é menor ou igual ao valor de x, que é o valor que eu quero, que também tem que ser menor ou igual, a 5. Por que eu tenho de colocar esse igual? Porque o 3 entra. Ó, o 3 também ele é constante, o 5 também é constante. Então, o intervalo de 3 a 5, que é os valores, está entre 3 e 5, mas o 3 também entra, então eu tenho igual para ele. O 5 também entra, eu tenho igual. Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? F de x que é o valor da resposta. Se eu substituir qualquer valor desse, qual será o valor do meu y? Então, lá, o valor do meu y sempre vai ser quem? Ó, o próprio 2. Então, vou colocar aqui, para todos os valores, será 2. Então, para todos os valores, o f de x ou o y será 2. Finalizamos aqui a terceira semana do PET 5 do nono ano. Gente, vamos assistir com calma. A matéria, vocês estão vendo, está bem repetitiva. As 3 semanas são praticamente a mesma coisa. Então, vamos fazer essas atividades aí, gente. Não tem atividade complementar, justamente para você focar mais aqui e aprender, tá bom? Tchau! E deixe os pets em dias.